Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Alegria poder estarmos juntos aqui e partilhar um pouquinho com vocês sobre como será o nosso jejum de Daniel em consagração ao nosso ano de 2024. Como já temos aí uns 3 anos seguidos, nós fazemos esse jejum de Daniel, 21 dias de oração, em preparação e consagração ao nosso ano de 2024. Nós somos um povo que caminha seguindo o que Deus fala para nós. Quais são os direcionamentos do Senhor para as nossas vidas. E sendo assim, não tem outro meio, não tem outra forma, senão através da oração e do jejum. Mas antes, eu queria explicar um pouco para vocês como que é isso, de onde que veio, de onde que surgiu o jejum de Daniel. Porque a gente escuta várias pessoas, vários pregadores, vários padres, várias religiosas, várias pessoas que têm um trabalho de evangelização e cada um às vezes faz um tipo de jejum, né? E é interessante a gente entender que a base está no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 1. Caso você esteja com a sua Bíblia, você pode pegar e acompanhar comigo. A base é o que Daniel fez. Nós sabemos que o jejum, ele é uma estratégia de oração. O jejum é o meio que eu me coloco em oração, porque não é uma dieta, não é um momento em que eu vou parar de comer. Não, eu me esforço, eu coloco um propósito, eu coloco um sentido neste tempo em que eu fico sem me alimentar, para que Deus venha me alimentar. Então eu abro mão de prazeres da boca para experimentar o prazer da presença de Deus. A presença de Deus que se instala no meu coração. Então o jejum é uma estratégia de oração poderosíssima, porque a nossa boca ela é muito mal educada. A nossa boca ela está sempre atrás de prazeres, sempre atrás de coisas que vão aliviar, né? O gosto, o paladar. E quando Deus nos criou, Ele criou e colocou isso e disse que isso aí era bom. E é bom mesmo, né? É tão gostoso quando você senta e pode saborear uma comida fresca, uma comida de sua preferência, ou uma comida doce, uma comida salgada, uma fruta, enfim. Tudo isso é muito bom quando você consegue perceber. Nós vimos aí nesses últimos tempos que nós tivemos aí essa grande batalha que foi a pandemia. E uma das coisas que a enfermidade que a pandemia nos trouxe foi tirar o paladar. Quando as pessoas tiveram eu mesma, né, tive essa má experiência. Eu perdi totalmente o sabor, né? Quando eu tive o Covid, eu perdi o gosto de tudo. E é ruim demais, né? Parece que você come por comer. E o jejum, ele vem justamente para nos fortalecer nas nossas vontades e na nossa escuta. Você pode dizer assim comigo, o jejum, ele fortalece a minha alma para uma escuta de Deus. Então, além da escuta, ele também nos une. O jejum tem essa força de nos dar a graça de ouvir a Deus e nos unir a Deus. Ele nos ajuda a vencer pecados, né? Ele nos ajuda, por exemplo, uma pessoa que está aí lutando, vou dar um exemplo, contra o pecado da fofoca, o pecado da mentira. Nós podemos ver que isso não é uma coisa fácil de se vencer. Uma pessoa que tem o costume, que tem o hábito, que tem a prática diária de fofocar, de inventar mentiras. Você precisa exercitar o jejum, a penitência e as mortificações. Veja que é através dessas vias de orações mais violentas que a gente consegue também vencer os grandes pecados que nos causam tantos males, que violentam a nossa alma para o pecado. Então vamos aprendendo, primeiro tendo consciência, e eu quero que você se abra ao Espírito, porque é isso que nós vamos receber durante esses 21 dias. A visita do Espírito na nossa inteligência, a visita do Espírito nas nossas vontades, para nos alinhar para Deus. Então, entendendo um pouco a força que tem o jejum de oração,
entendendo um pouco o que é o jejum, vamos agora para as Sagradas Escrituras. Vamos para essa base. O que as Sagradas Escrituras nos explica a respeito do jejum de Daniel. É do livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura da Bíblia. Agora, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cognominado Baltazar. A palavra era verídica e referia-se a uma grande luta. Ele compreendeu a palavra e teve dela o entendimento em visão. Nesses dias, eu, Daniel, mortifiquei-me por 3 semanas. Não comi nenhum alimento saboroso, carne e vinho. Não entraram em minha boca, nem me ungi de maneira alguma, até se completarem 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estando às margens do grande rio, o Tigre, levantei os olhos para observar e vi um homem vestido de linho, com os rins cingidos de ouro puro. Seu corpo tinha aparência crisólito e o seu rosto o aspecto de relâmpago. Seus olhos como lâmpada de fogo, seus braços e suas pernas como fulgor de bronze pólido e o som de suas palavras como o clamor de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi esta aparição. Daniel, então, estava passando por um tempo de muita oração. Ele havia perdido, se a gente voltar ao capítulo 9, nós vamos ver que Daniel estava em oração e o anjo Gabriel o visita. Quando o anjo Gabriel o visita, o anjo diz assim, o anjo, ao visitar, ao aparecer, ele diz assim, ele veio para falar-me, disse Daniel. Eu saí para vir e instruir a tua inteligência, Daniel. Desde o começo de tua súplica, uma palavra foi pronunciada e eu vim para comunicar a ti, porque és um homem de predileção. Veja que Daniel era um homem muito sensível às manifestações espirituais. Ele era um homem de prática de oração. Ele não rezou apenas nesses 21 dias. Ele já tinha práticas de oração. Ele já tinha estratégias de oração. E aqui, Daniel, então, estava rezando e apresentando os pecados do povo de Israel a Deus. E ali, ele pede a Deus que mostre, que o instrua, porque ele havia percebido que as profecias que já haviam sido anunciadas pelos profetas estavam prestes a acontecer. Ele estava calculando o tempo e ele diz, mas aquelas profecias que foram liberadas já não está na hora de acontecer? Já não está perto disso acontecer? Dali então, ele vê que Deus quer falar com ele. A aparição de Gabriel é uma confirmação. E aí ele não consegue, quando Gabriel começa a falar com ele, muita coisa ele não entende. E aí ele diz, para que eu consiga entender, para que eu consiga compreender, eu vou fazer uma mortificação. Então Daniel, ele faz 21 dias. E aqui nas Sagradas Escrituras diz o seguinte, que ele não come alimento saboroso, que ele não come carne e vinho. Em algumas traduções diz que ele só come vegetais. Então, na época, na cultura judaica, se a gente for lá, né? Se vocês até hoje mesmo forem lá, vocês vão ver que na prática deles, no dia a dia deles, assim, não é comum ter arroz e feijão, por exemplo. Deles lá é comum um pão, né? É um pão sírio, né? É comum deles o vinho. É comum deles algumas coisas que são próprias da região, da cultura. Então Daniel, ele faz o jejum dentro da cultura dele, dentro daquilo que é próprio deles. Então, por exemplo, ele tira a carne, ele tira o vinho, ele tira alimentos saborosos. Por exemplo, sobremesa, rosca, bolo,
né? Pão de queijo. Então ele vai tirando bala, chiclete, refrigerante. Então, com certeza, alimentos saborosos, tudo aquilo que nos dá prazer, que é gostoso, que a gente come, a gente se sente bem, né? Então, ele tira isso. E além disso tudo que ele tira, quitandas, bolos, rosca, pãozinho saboroso, esse tipo de alimento, além dele tirar tudo isso, diz que ele tira a carne e vinho e ele não entra na sua boca. E nem ele unge de maneira alguma até que se cumpra 3 semanas. Ele não se unge de óleo, ele não passa perfume, ele não faz nada aqui. Ele fica para cumprir o que tem que ser cumprido, tipo o trabalho, acordar, fazer as coisas que precisavam ser feitas, né? E ele não se envolve, por exemplo, saindo, indo em festas, né? Ele não se envolve com o entretenimento. Então, a base é 21 dias de pequenas mortificações todos os dias. Deu para vocês entenderem? E aí tem pessoas que fazem, né, o jejum de não comer nada a não ser frutas, legumes, verduras, grãos e só. E beber água, né? Sucos naturais, sem açúcar. Então, pode fazer? Pode, você que já tem o costume. Esse é o jejum completo do jejum de Daniel. E aí você pode aprender a desenvolver receitas dentro disso. Fruta, legume, verduras, grãos, água. É isso. É isso que você vai trabalhar de alimentação durante esses dias. Só que não é só isso, mas são 21 dias de contemplação da palavra de Deus. Então, além da palavra, tem também a prática dos alimentos. Então, o jejum de Daniel é um conjunto que vai nos envolver por completo. E ali a gente pode perceber que durante esses 21 dias, por quê, gente? Tirar, por exemplo, algo que a gente gosta, um refrigerante. Tem gente que fala, nossa, tô estressado, vou ali tomar uma coca. Ah, tô estressado, vou ali comer um chocolatinho. Ah, depois do almoço, minha boca pede um docinho, não é? Então, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, talvez isso não vai ser tão leve. Talvez você vai sentir a falta da carne, você vai sentir a falta de comidas, né? Tipo arroz, o feijão e tudo mais. Então, como que nós vamos fazer esse jejum? Primeiro, eu quero que você se avalie. Eu quero que você veja que o jejum de Daniel, ele tem esse jejum completo, mas tem o jejum parcial, que anda junto com ele, que são das pessoas que estão começando agora, por exemplo, uma caminhada. Tem gente que nunca fez penitência de nada. Tem gente que está chegando agora, está aprendendo agora. O que é isso? Então, para alguns vai ser bem pesado, né? Tirar tudo de uma vez. Então, dentro da sua realidade de caminhada, e agora você precisa ser honesto com você e com Deus. Talvez você já fez o ano passado e saiu muito bem. Então agora é hora de você assumir o jejum completo. Talvez você fez o ano passado, deu conta e viu. Dá conta de fazer o jejum completo. Amém, glória a Deus. Mas você que está chegando agora, fala, Danusa, nossa, meu Deus, como que vai ser isso? Então, começa devagar. Como? Você pode tirar, por exemplo, toda a farinha. Todo alimento que vai farinha, você não vai comer durante 21 dias. Então, você não vai comer pão, você não vai comer rosca, você não vai comer bolo, você não vai comer macarrão. Tudo que vai farinha. Ah, então eu vou fazer de açúcar. Então, todo alimento que vai açúcar, você também não vai comer, né? Você não vai comer molho tipo ketchup, barbecue, porque tudo vai açúcar, né? Você não vai comer doce, bala, isso daí já sabe, né? Então, tudo que for que tem açúcar, você tira. Ah, então eu vou tirar o arroz. Então, você não vai comer arroz nem na hora do almoço, nem na janta. Ah, eu vou tirar o feijão. Porque tem que ser coisas também que você vai sentir que você coma todos os dias.
Então você não pode fazer o jejum de uma coisa que você come esporadicamente. Por exemplo, vou fazer jejum de pitaia. Não faz sentido, né? Vou fazer jejum de kiwi. Você não come kiwi todo dia, tá bom? Então você precisa ter essa consciência, ok? O que eu quero? Eu quero que nós possamos caminhar juntos durante esses 21 dias, dando passos de maturidade, de fé e de união com o nosso Senhor Jesus. Qual é o objetivo final do nosso jejum de Daniel? O objetivo final é nos unir a Cristo e ouvir o que Ele tem para nós para este ano de 2024. E nós vamos consagrar esses 366 dias de 2024 para que cada dia, cada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o Senhor esteja conosco, nos conduzindo, nos guiando e principalmente nos santificando e nos dando sabedoria. Eu sei que 2023 foi um ano de muita graça, foi o melhor ano da nossa vida, está sendo o melhor ano da nossa vida. Mas em 2024, o que o Senhor reserva para nós? O que vem pela frente? Nós temos que ter essa escuta apurada para o que Deus tem. Virão tribulações? Com certeza, porque 2023, por mais que tenha sido o melhor ano da nossa vida, nós tivemos tribulações. Nós tivemos dias maus. Mas nem por isso nós enfraquecemos, nós ficamos parados, nós continuamos seguindo firmes e decididos pelo Senhor. Quantas pessoas passaram por situações, notícias, nós, eu, vocês, família de fé toda, né? Tivemos contratempos, mas tivemos muito mais graças e bênçãos. Então, para a gente finalizar, para que você possa entender, o jejum de Daniel são 21 dias, nós não paramos de fazê-lo no domingo, nós não encerramos ele no domingo, nós vamos fazer ele durante esses 21 dias. Você vai escolher, farei um jejum completo ou farei um jejum parcial. Terceiro, nós iremos fazer esse jejum pela manhã, antes da oração da manhã, 5h40, tá? 5h40. 20 minutos será em cima do jejum de Daniel. Nós iremos fazer a consagração, uma oração que eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam acompanhar. Em seguida, nós vamos ler o salmo do dia, que é próprio do jejum de Daniel. Assim que terminar, nós vamos fazer uma breve meditação e seguimos com a nossa oração da manhã. Isso vai acontecer durante 21 dias, 5h40. Aos domingos, a gente vai esticar um pouquinho, né? A gente pode chegar aí às 6 horas da manhã, fazendo aos domingos às 6 da manhã. Durante a semana, de segunda a sábado, 5h40. No domingo, 6 da manhã. Danusa, mas esse horário para mim não dá. Você vai estabelecer um horário e você vai rezar. E tá tudo bem, ok? Eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que tenha esclarecido as suas dúvidas. E mesmo que você tenha alguma, é só você me enviar. E nós estamos aqui para te ajudar. O mais importante é você ter essa disposição para rezar durante 21 dias o jejum de Daniel, numa escuta profética e uma união com o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida infinitamente.